Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Eliane e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das frações. Nosso conteúdo de hoje então é fração de um número. Bora trabalhar então? Fração de um número. Esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Antes da gente entrar e eu mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo, vou fazer uma pequena demonstração aqui, de uma forma que a gente pode... em que situações a gente poderia usar esse conteúdo, tá? Eu tô usando um valor pequeno aqui, tá? Então, quando a gente usa números pequenos, fica até fácil de fazer dessa forma, tá? Mas quando são valores muito altos, fica um pouquinho mais complicado. Do que se trata esse conteúdo? Primeiro, eu tenho aqui 12 moedas, tá? No caso, R$1, poderia ser qualquer moeda. Mas, por exemplo, quanto é que representa 1/3 de 12, tá? Como é que eu posso fazer esse cálculo? Quanto representa 2/3 de 12? E quanto representa 3/3 de 12? Estão vendo aqui onde é que entra? Então, fração de um número é uma fração de um determinado número. Vamos lá, então. Primeiro eu vou repartir, eu tenho essas 12 moedas de R$1, eu quero repartir elas em 3, tá? Então, eu vou colocando uma moeda em cada... Vou dividindo dessa forma, tá? Para cada quadradinho, para cada retângulo, eu boto uma e assim eu vou colocando, até que todas tenham o mesmo número de moedas, ok? Chegamos aqui, tá? Cada uma tem o seu mesmo número de moedas, tá? Cada um desses espaços, cada um desses retângulos aqui preenchidos, equivalem a 1/3 dessas moedas, tá, pessoal? Então, eu sei que 1/3 dessas moedas equivale a 4, tá? Aqui, de novo, 1/3 equivale a 4, ó. Estão vendo aqui, ó? 4 aqui, 4 moedas, ou seja, 1/3 de 12 é igual a 4. Isso aqui eu já consigo ver aqui, ó. 1/3 delas é igual a 4. E 2/3, quanto seria? 2/3, se a gente fosse pintar o nosso desenho... Lembra quando a gente pintava? Nosso desenho, no fundo, está dividido em 3 partes iguais. 1/3 dessa parte seria um desses retângulos aqui, ok? Agora, e 2/3? 2/3 seria eu pintar essa outra parte também. Lembra, para representar uma fração, o cara de baixo é o número de partes em que aquele desenho foi dividido e o cara de cima é quantos foram pintados. Então, 2/3 dessa fração seriam quantas moedas? Eu tenho 4 aqui mais 4 aqui, ou seja, seriam 8 moedas. E se fossem 3/3 dessa fração ali, 3/3 de 12, no caso, mas 3/3 dessa fração, não é todo esse desenho, não seriam todas as moedas? Então, 3/3 de 12 é igual a 12 moedas, 4, 8, 12. Então, pessoal, quando são figuras pequenas, quando são situações de números pequenos, fica bem simples de fazer dessa forma. Mas vamos supor que fosse lá 5/8 de 64, tá? Eu teria que dividir em 8 partes, tá? Fazer uma figura com 8 partes, pegar os 64 moedas ou qualquer objeto, rosas, enfim, e dividir ela nessas 8 caixinhas, e aí ver quantas seriam as rosas que caberiam dentro de 5 dessas 8 caixinhas. Enfim, é bem trabalhoso de fazer dessa forma. Uma coisa é fazer com um número pequeno, que era o 12 moedas, então fica mais simples de fazer. Mas e quando esses números forem maiores? Ou, que outra forma, como é que eu posso calcular isso aqui sem ter que fazer desenho, sem ter que fazer essas divisões aí que eu fiz ali? Isso que a gente vai aprender hoje, uma forma de fazer direto, ok? Eu vou usar a mesma situação que a gente estava usando das moedas, tá? Mas agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer isso sem ter que fazer essas divisões, esses desenhos e separações aí de moedas de grupinhos, sem ter que fazer esses grupinhos, tá bom? Então,
1/3 de 12. Nós já vimos no nosso cálculo anterior quanto era. Mas uma forma de fazer bem simples. Pega esse carinha aqui, esse 12, e vem por aqui, sempre nessa direção. E daí eu divido. Ou seja, eu começo fazendo 12 dividido por 3, tá? Faço esse cálculo. Quanto é 12 dividido por 3? Ah, 12 dividido por 3 é 4, tá? Depois que eu fiz essa parte, eu venho por aqui e eu pego o resultado que deu e faço vezes o carinha de cima, sempre nessa ordem, ou seja, vezes 1, que é o carinha de cima. Quanto é 4 vezes 1? Ah, é 4, tá? Então, próximo de baixo ali, 12 dividido por 3. Primeira coisa que eu vou fazer, 12 dividido por 3. Vamos lá. De novo, 12 dividido por 3 é igual a 4. Agora, eu vou fazer o resultado disso vezes o carinha de cima. Ó, gente, eu tô botando setinhas, ó. Vem daqui até aqui, faz essa divisão primeiro, depois aqui, tá? Então, vezes o carinha de cima, que é 2. Ou seja, 4 vezes 2 é igual a 8. Último exemplo aqui, sobre as nossas moedas, tá? Poderia ser qualquer outro objeto, poderiam ser rosas, poderiam ser pedaços de bolo, enfim. Primeiro, eu faço divisão, tá? Ou seja, 12 dividido por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Vezes o quê? Aí, eu pego o cara de cima. Vezes 3. Ou seja, 12. Gente, agora eu quero frisar uma coisa. Toda vez que a nossa fração tem o numerador e o denominador igual, tá? Isso aqui quer dizer é a parte do todo, é todo o valor. 3/3 de 12, o que seria 3/3 de 12? É todo o valor. Se fosse, por exemplo, 6/6 de 12, é todo o valor. Toda vez que esse carinha aqui, ó, tem o cara de cima e o de baixo igual, é uma fração assim de algum valor, é sempre todo esse valor, tá? Porque isso aqui é a fração é o todo. É como se eu fosse dividir aqui, ó, 4, 5, fazer bem rapidinho aqui, 6, tá dividido em 6 partes e eu pinto 6 dessas partes, ou seja, toda essa parte, todo esse pedaço, todo esse bolo, por exemplo, foi usado. Então, toda vez que acontece de ter o numerador e o denominador igual, sempre vai representar a parte do todo. Pessoal, então, só para nós compararmos aqui com o que a gente fez antes, tá? Aqui, ó, nosso cálculo aqui, tá? Antes, na hora de fazer o experimento ali das nossas moedas, separadas em grupinhos, 1/3 de 12 era 4. 1/3 de 12, fazendo por esse cálculo, 4, tá? Continuando, 2/3 de 12 era 8. Pelo nosso grupinho, separando os grupinhos. Aqui, 2/3 de 12 é 8. Tem que dar a mesma coisa. 3/3 de 12 é 12. 3/3 de 12, pelo cálculo, é 12 também. Agora, eu vou pegar esse exemplo aqui, que eu tinha colocado aqui antes, 5/8 de 64, e vamos resolver por esse método aqui de fazer os cálculos. Começo aqui por baixo, ó. Primeiro, eu faço a divisão. 64 dividido por 8. Quanto é 64 dividido por 8? Qual é o número que vezes 8 que dá 64? Ah, é o 8. Gente, qualquer coisa, façam a continha de divisão lá, tá bom? Vezes o carinha de cima. Quem é o carinha de cima? Ah, é o 5. Então, vezes 5. O que é 8 vezes 5? 40. Ou seja, se eu tenho 64 reais e vou dar 5/8 para alguém, o que representa os 5/8? Ah, os 5/8 representaria 40 reais. Tá bom, pessoal? Vamos ver o nosso próximo exemplo, então, tá? Com 2/3 de 126 reais, posso comprar uma blusa. Qual é o preço da blusa? Então, eu sei que minha fração aqui é 2/3 de quanto? De 126 reais. Gente, elimina um 00 aqui, tá? Esse vocês não precisam usar. Depois, no final, vocês só respondam em reais e pronto, tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é esse cara de baixo, de cima, dividido pelo de baixo. Ou seja, 126 dividido por 3.
Ai, mas eu não consigo fazer isso de cabeça. Então, façam dessa forma aqui, ó. Façam a continha, tá? Quantas vezes o 3 cabe no 12? Ah, ele cabe 4 vezes. 4 vezes 3 dá 12. O resto aqui é 0, baixa o 6, tá? Quantas vezes o 3 cabe no 6? 2 vezes, tá? Então, 2 vezes 3 dá 6 e o resto deu 0. Ou seja, 126 dividido por 3 é igual a 42. Agora, eu pego o resultado disso e faço vezes 2, tá? Então, vezes 2. Ai, também não sei fazer de cabeça. Faça no rascunho lá. 42 vezes 2, ou seja, o dobro de 42, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Ou seja, 42 vezes 2 é igual a 84. Logo, a blusa vai custar R$ 84. Tá ok, gente? Então, pessoal, como vocês puderam ver no vídeo, tá? Ao invés da gente ficar fazendo grupinhos, dividir os nossos números ou os nossos elementos, no caso rosas, no caso moedas, como foi o exemplo que eu usei, ao invés da gente fazer isso, nós temos como fazer o cálculo direto. Façam por aquele método ali, tá? Por aquele... Primeiro façam a divisão do número lá, pelo denominador, e depois o resultado disso multipliquem pelo numerador, tá? Espero que esse vídeo ajude vocês na hora de resolverem as atividades, que ele possa esclarecer as dúvidas de vocês relacionadas a esse conteúdo. Tenham uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Beijo!